Coach de carreiras, o seu sucesso em foco, começando mais um podcast que vai te ajudar a obter os resultados que você deseja na sua vida profissional. Resultados financeiros, resultados profissionais, resultados de reconhecimento, bem-estar e principalmente satisfação em saber que você, através da sua carreira, está cumprindo uma missão. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso vídeo. Você que está chegando agora, você que já conhece o nosso podcast, é um imenso prazer receber você aqui. Eu me chamo Renata Guzmão, eu sou coach, especialista em desenvolvimento de líderes e equipes corporativas e atuo há mais de 20 anos, 20, 25 e por aí vai, no desenvolvimento de pessoas e também de empresas. Eu ajudo profissionais a encontrarem o seu propósito profissional e obter resultados através disso, e também ajudo as empresas a serem ambientes melhores, mais agradáveis, mais produtivos, eficientes de se trabalhar. E aqui nesse nosso podcast, ele tem alguns episódios aí que tenha o objetivo de trazer à tona as maiores dores dos profissionais, principalmente. Eu entrego o meu trabalho através de palestras, programas de desenvolvimento, sessões de coaching. Então, o trabalho que eu faço, ele está sempre assim, de maneira continuada. A gente está dentro, especificamente assim, dentro das corporações. Ou seja, o que eu quero dizer, muitas vezes, né, os profissionais reclamavam assim: ah, Renata, eu queria uma palestra sua, mas eu não consigo te trazer aqui dentro da minha empresa, porque a minha empresa não vai te contratar, né? Minha empresa não tem essa prioridade de treinamento e desenvolvimento. E, por outro lado, também eu vi alguns profissionais dizendo assim: poxa, eu queria tanto passar por um processo de coaching com você, mas ainda não é o momento, ou profissional, ou momento financeiro, né, de passar por um processo. Então, para contemplar todas essas dores, essas necessidades, essas demandas do profissional ter mais acesso a informações que realmente podem dar um norte na carreira deles, é que eu criei aqui esse podcast. Comecei com muito conteúdo que já estava gravado em lives, em vídeos, e continuei aqui nesse formato que você está ouvindo ou assistindo. E aí, né, os feedbacks, assim, que a gente vai recebendo do pessoal, tem sido muito positivo. Então, para você que já está aqui, é, me acompanhando, né, desde podcasts anteriores, e já está falando aí que esses podcasts estão te ajudando a ter uma nova visão, a descobrir habilidades que você não sabia que tinha, a te esclarecer mais em relação a alguns pontos, está te ajudando com isso. Então, muito obrigada, porque o seu feedback está me fazendo continuar e ser consistente e a entregar cada vez mais aqui este trabalho. Bom, e hoje o podcast ele vai falar sobre o que realmente importa na sua carreira. Nós atendemos aí e lidamos com pessoas em vários momentos profissionais, ou porque acabou de se formar e quer orientação para começar a atuar naquilo que ele está fazendo, ou porque já está há algum tempo e está recebendo uma proposta de promoção, ou porque perdeu ali, né, o gosto, a paixão naquilo que ele está fazendo e quer ir para uma outra área. Enfim, a gente encontra profissionais nos processos de coaching em especial em diferentes momentos da sua carreira. Mas assim, a principal dor, gente, que a gente escuta destes profissionais, tá? Em especial, como eu falei, os processos de coaching individual, eu atendo um processo que ele dura mais ou menos 10 sessões, tá? Por que mais ou menos? Porque tem gente que acaba às 10, a pessoa quer fazer muito mais sessões, ou que chega ali, ou às vezes ela não tá no momento para fazer 10 sessões, a gente faz ali um pacote de 5, nunca de uma não tem como, né? A gente não tem resultado ali que a gente quer em um só encontro. Então, eu atendo um processo de coaching que ele tem de 5 a 10 sessões. Em cada sessão, eu aplico ferramentas, testes, exercícios práticos que vão ajudar a pessoa a alcançar o seu objetivo profissional. E uma das queixas, né, dos clientes de coaching individual é assim: poxa, eu não estou me desenvolvendo porque o meu líder não permite. Eu estou numa empresa, tá? Eu gosto do que eu faço, principalmente do meu salário, mas eu não estou ali satisfeito mais no que eu estou fazendo.
Ou o contrário, poxa, eu estou super satisfeito, gosto das pessoas, gosto do clima, gosto do que eu faço, mas eu acho que eu sou pouco remunerada. Então, a grande queixa que a gente ouve dos processos de coaching individual de carreira é assim: eu não estou no lugar onde eu estou. O que eu estou fazendo não tá legal. Ou as pessoas que eu estou trabalhando, ou o lugar que eu estou trabalhando não está contribuindo para que seja uma coisa legal. E assim, muitas vezes sem condições e sem vontade de sair daquilo. Então, eu estou trabalhando aqui, estou infeliz, mas eu não consigo sair daqui porque o salário que eu ganho é muito bom. Eu não sei nem por onde começar para sair disso. Então, assim, às vezes, e eu concordo, né? Por mais que no trabalho de coach a gente fala assim, vai, você pode, você é capaz. Aliás, se você ver aqui episódios anteriores, você vai encontrar muito conteúdo que vai te ajudar com isso, tá? Sair do seu estado atual e ir para o próximo nível. Mas eu concordo que nem sempre a gente está preparado para fazer alguns fechamentos de ciclo. Já aconteceu comigo em várias áreas da minha vida e eu percebo isso acontecendo com muitas pessoas. Eu vou sair daqui, mas ainda não é o momento. Então, assim, a gente parece que alguns ciclos da nossa vida a gente acha que a gente tem que encerrar rápido, ou fica ali ansioso de saber que não está chegando esse momento. Então, esse podcast, esse vídeo, é para você que sabe que você não está ali onde você gostaria de estar, sabe que você pode dar um passo a mais e ir mais além, só que você sabe que ainda não é esse momento de fazer isso. Então, esse podcast é para você, tá? Esse vídeo é para você. Ó. O universo me mandou aqui para dizer: calma, você está no lugar certo, na hora certa, e cumprindo um papel que, neste momento, ele é muito importante para você. Porque, gente, e aí vem, né, o tema aqui do nosso vídeo de hoje. O que realmente importa na nossa carreira? Onde a gente quer chegar? Qual que é esse final do arco-íris que a gente tanto busca? Eu sei que a gente merece ser remunerado, né, ter prosperidade financeira, alcançar o conforto que nós e os nossos familiares tanto merecem. Eu sei que a gente pode ir muito mais além. Porém, gente, o hoje e essa situação que a gente está vivendo, ela pode ser exatamente aquilo que a gente precisa nesse momento. Ela pode ser o passo fundamental ou a etapa fundamental que a gente precisa para chegar até onde a gente quer. Só que tem uma coisa, quando a gente chega lá onde a gente quer, aí deixa eu só dar um exemplo, né? Eu sabia, enquanto eu conto aqui num episódio chamado Por que temos tanto medo de empreender, eu conto a respeito da minha transição de carreira que eu fiz, que eu saí da CLT para empreender. Quando eu estava lá trabalhando, no meu trabalho, em especial nos últimos anos, no meu trabalho CLT, eu sabia que eu não ia ficar lá. Eu sabia que ia chegar o momento, por mais que eu amasse o que eu fazia, a empresa, o salário que eu recebia, os benefícios que eu tinha, com 16 anos de trabalho CLT, eu sabia que eu não ia ficar lá, mas eu sabia que teria o momento certo. Então, hoje, na visão da Renata, lá de mais ou menos uns 4 anos atrás, eu estou na visão de futuro que a Renata tinha, tá? Exatamente isso daqui que eu tenho feito, que eu estou fazendo e que eu estou amando. Só que hoje, eu chegando nessa visão de futuro, eu percebo assim, poxa, eu ainda quero ir além, eu ainda quero mais. E aí, tudo aquilo que eu construí nas etapas anteriores foram muito importantes para eu chegar até aqui. Então, mesmo que você chegue lá no seu estado ideal, nós vamos continuar trabalhando, a gente vai continuar lidando com pessoas difíceis, a gente vai continuar lidando com as nossas próprias emoções. Então, antes de a gente ficar idealizando este momento futuro, uai, nossa, não vejo a hora de chegar lá, vamos ver o que está acontecendo de bom hoje aqui, o que a gente pode fazer de bom? Então, gente, nós, né, eu acho muito incrível, assim, não sei, eu não sei a sua religião, independente do que ela for, se você acredita em Deus, se você é cristão, se você acredita em Buda, em, né, Maomé, o que for, mas o universo, ele é tão
Ele é tão perfeito que, olha só, para viver, para continuarmos vivendo, ou seja, a gente continuar aqui, ó, respirando, né, se alimentando, vivendo mesmo, estou falando vivendo aqui da forma física, a gente precisa do nosso trabalho, certo? A gente precisa do nosso trabalho. A natureza ela é tão perfeita que, assim como os pássaros, os animais, a gente poderia ter tudo isso disponível para nós. Na visão cristã, isso aconteceu por conta de um determinado fato específico, né? Então, mas isso é a visão cristã. Mas nós, homens, né, e mulheres, seres humanos, para ter acesso a tudo isso, nós precisamos continuar trabalhando. A gente precisa trabalhar, a gente precisa de renda para a gente continuar trabalhando. E é muito engraçado que o trabalho, além de ele trazer isso para nós, dinheiro, renda, e vamos falar assim, ó, sobrevivência, por enquanto, tá, gente? Porque o trabalho não é só para trazer sobrevivência, não. Ele é para nos levar para a mais, né? Para algo a mais daquilo que a gente merece. O trabalho, ele é uma das únicos meios, métodos, caminhos que eu percebo que desenvolvem mais as nossas virtudes. Vocês já pararam para pensar? Grande parte daquilo que a gente se tornou hoje, as nossas grandes habilidades que a gente tem. Eu não sei no que você é bom, mas você deve ter muitas coisas boas, muitas coisas positivas em você. E tem muita coisa para desenvolver ainda aqui na gente, como eu falo, tem muito arroz e feijão para comer ainda. Mas para pensar naquilo que você realmente é bom. E não é só bom assim, é, lá no seu trabalho, a sua habilidade, por exemplo, né? O pessoal fala muito, você fala muito bem. Quando você fala, você envolve a gente. Então, a habilidade da comunicação, ela é muito positiva para mim, é uma habilidade. Mas não só isso, sabe? Ali você está presente com as pessoas, aquilo que você faz bem, aquilo que você tem lá no seu comportamento. Para pensar se não foi numa atividade profissional que você conquistou aquilo, se não foi trabalhando. E muitas vezes nem sendo remunerado por aquilo. Às vezes um trabalho voluntário que a gente faz sem ganhar nada, mas uma mão na massa que a gente coloca, ela desenvolve em nós tantas habilidades. No meu caso, por exemplo, grande parte da minha habilidade da comunicação, ou o pontapé inicial, eu devo a um trabalho que eu fiz no meio religioso. Eu participei muito tempo de um movimento dentro de uma igreja, dentro de uma religião, onde durante 7 anos eu era pregadora. Claro, né? Teve lá um impulso natural da minha genética, do meu ambiente, né, da minha família, mas eu desenvolvi técnicas de oratória ali trabalhando, mesmo sem receber nada financeiramente, né? Que fique aí bem claro. Mas foi ali que eu desenvolvi grande parte das minhas habilidades no trabalho, na atividade profissional. Por outro lado, é o trabalho também, seja ele remunerado ou não, que ele faz a gente desenvolver habilidades de tolerância, de tolerar mais o outro, de relacionamento, de entender as diferenças das pessoas, de a gente ter que se superar, por exemplo, que a gente tem que ir além de algumas coisas. Sempre quando aparece um desafio profissional para nós, por exemplo, né, eu faço eventualmente as minhas palestras, elas têm sempre o mesmo formato, né, o mesmo tema, na grande maioria das vezes. Mas de vez em quando aparecem algumas palestras meio diferentes aí, Renata. Você fala sobre isso? Aí eu penso, poxa, nesse formato eu nunca falei disso, mas eu falo, sim, eu falo. Então a gente encara um desafio novo, às vezes para uma plateia nova, para um público novo. Então, com isso, eu preciso trabalhar ali no conteúdo e desenvolver habilidades de romper as minhas próprias crenças, porque coach tem crença também, né? A minha dor é a minha maior cura, então eu tô toda hora ali sempre me curando nesse sentido. Então, a gente tem que desenvolver essas habilidades. Então, para pensar, independente da nossa atividade profissional, ou do momento em que você tiver, você pode estar desenvolvendo e treinando muita coisa positiva, né? Muita coisa boa que está te fazendo ser um ser humano melhor. Então, o que realmente importa na nossa carreira são justamente essas habilidades, essas virtudes que a gente tem a oportunidade de ter contato que lugar nenhum do mundo
E que relacionamento nenhum no mundo nos faria desenvolver isso. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar. Hoje mesmo, eu estava dando um workshop no período da manhã, e eu fiz a seguinte pergunta para os participantes, e faço aqui essa pergunta para você. Quanto tempo você ainda precisa trabalhar na vida sem precisar do trabalho, né? Ou seja, para se aposentar, ou não sei, tem gente que quer aí cumprir esse objetivo de fazer com que o dinheiro trabalhe para você, né? Ou seja, você não precisa trabalhar para ter uma renda, através de investimento, enfim. Quanto tempo ainda falta para isso acontecer? Olha, no meu caso, faltam uns bons aninhos, tá? Ou para alcançar esse objetivo da renda passiva, né? Ou para alcançar minha aposentadoria. Então, falta muito tempo ainda para muitos de nós. Então, por isso, a gente precisa desenvolver essas habilidades e continuar sendo ainda benquisto, e desejado e suportável no nosso meio, no nosso trabalho, na empresa que a gente trabalha, né? Porque senão a gente tem dias contados lá, e também para os nossos clientes. Afinal de contas, quem é empreendedor, quem tem o próprio negócio, o seu patrão, a sua empresa, são os seus clientes. Então a gente precisa continuar se adaptando e se forjando e continuando bom para entregar aquilo que a gente faz para a gente continuar sobrevivendo, né? E o trabalho, ele é o único que desenvolve isso. Então, gente, o que realmente importa no nosso trabalho é aquilo que a gente está entregando no atual momento em que a gente está. Então, olha só, se é algo inevitável, né, se a gente não pode fugir disso, ou nessa nossa atual carreira, ou na próxima, ou num outro trabalho que a gente tem, vamos fazer o melhor naquilo que a gente está fazendo? Vamos deixar, né, isso que a gente está fazendo mais leve, mais positivo e fazer o nosso melhor? E aí eu vou falar aqui algumas dicas, né, alguns tópicos, separei aqui, ó, 7 tópicos para deixar essa jornada bem mais tranquila. E que, claro, evidentemente, que se a gente praticar esses 7 tópicos na nossa atual carreira, na nossa atual atividade, isso vai nos trazer muito resultado. E com certeza a gente já vai treinar isso para fazer em qualquer lugar. Faz sentido para você? Quero já aproveitar, nesse momento, antes de falar aqui as 7 dicas, aproveitar para te convidar a clicar aqui, em algum momento aqui desses comentários, eu vou deixar o meu site, tá? Para você acessar, para você conversar comigo. Se você também quiser ir lá no meu Instagram, também vou deixar aqui meu Instagram, para você saber como que eu posso levar o meu trabalho para você, ou tirar suas dúvidas. Eu estou eventualmente abrindo caixinhas de pergunta, respondo o pessoal no direct das minhas redes sociais. Então, vamos se conectar, porque eu quero entender o seu momento profissional, combinado? Então, vamos lá, gente. Número 1, tá? Vamos chamar aqui, né, de dica, se eu posso chamar de dica. Dica número 1, use expressões cordiais com as pessoas. Sabe, aquela velha história do muito obrigada, por favor, me desculpe, com licença. Pratique a cordialidade no seu trabalho. Olha, tem gente que acha que já chegou no patamar que chegou, né, e assim, ó, levanta aqui o nariz, né, justamente porque essa nossa parte aqui frontal, ela mostra o nosso ego, então levanta o nariz, levanta aqui, ó, o nosso colo, e olha todo mundo lá, de cima para baixo, como se fosse, né, os réis mortais, olha, você tem que agradecer por eu estar te atendendo aqui agora. Não é isso, né, continue tratando as pessoas com muita educação, com muita cortesia, sorria mais fazendo as coisas que você faz, continue praticando o sorriso. Gente, quando a gente atende o telefone sorrindo, quando a gente responde uma mensagem sorrindo, grava um áudio sorrindo, é tão diferente. Então, sorria mais. Por piores que sejam ali os seus dias, que esteja o seu dia, sorria mais. Por quê? Porque isso vai deixar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta muito mais positivas. Tô gravando aqui esse podcast e num momento que nós acabamos de perder um grande comunicador da TV brasileira. Eu não sei em que momento você vai ouvir esse podcast, mas se for aqui nos dias atuais, a gente acabou de perder o apresentador Silvio Santos. Ele acabou de nos deixar aqui esse mundo aos 93 anos de idade. Maior comunicador. Mas ele não foi só comunicador, não. Ele foi um grande empreendedor, foi um grande líder, tanto que deixou muitos legado, muitos talentos que ele mesmo descobriu. E se ele tinha uma expressão, se ele tinha uma marca
né, em qualquer um dos trabalhos que ele fazia, porque ele tinha muitos trabalhos, ele era apresentador, ele tinha uma rede de investimentos, né? Ele tinha uma rede de cosméticos, ele tinha muitas outras atividades. E ele fazia tudo sorrindo, sorrindo muito. Então, assim, olha, sorri mais, né? As pessoas tendem a se conectar com pessoas que sorriem. Eu faço parte de um grupo de network aqui na minha cidade, mas ele tem em vários lugares do mundo, e que o fundador desse grupo de network, e claro que as pessoas vão fazer network muitas vezes para fazer negócio, esse tipo de coisa, e o fundador diz assim, ó, o sorriso é a maior ferramenta de network que você tem. Então, sorria mais quando você for aparecer nas redes sociais, quando você for fazer contato com as pessoas, quando você for atender os clientes, sorria mais. Eu não sei como que é o seu negócio, tá? E como que são as regras aí para o seu negócio, mas eu costumo usar e abusar dos emojis das redes sociais. Eu tenho um avatarzinho, né, engraçadinho, que ele manda beijo, que ele sorri, que ele bate palma para as pessoas. Então, use e abuse de ferramentas que deixem a sua comunicação mais alegre, né? Agora sim, né? Não adianta só sorrir, mas você demorar para responder os seus clientes, não dar atenção para eles. Então, responda rápido, né? Não é responder, ai, nossa, Renata, mas eu tenho que atender. Por exemplo, aqui eu estou gravando esse podcast, tem muita gente aqui para responder. Mas assim, reserve um período ou 2 períodos do seu dia para responder as pessoas e dar atenção genuína para ela. Isso é o que realmente importa na sua carreira. Eu tenho muitos depoimentos, você também deve ter, de pessoas que vieram comprar do meu negócio ou dos meus clientes justamente pela maneira que foram atendidos, e a cordialidade, simpatia, para não dizer assim, ó, carisma, é algo muito importante. Então, use e abuse das expressões e faciais e verbais cordiais. Segundo, tenha uma atitude positiva diante das pessoas e dos desafios. Nós sempre vamos ter desafios, como eu falei, situações difíceis, situações que a gente acha que a gente não vai enfrentar. Então, tenha uma atitude positiva. O que é ter uma atitude positiva na prática? É só falar, nossa, vai dar tudo certo, viver um otimismo? Como que a gente pratica uma atitude positiva e otimista? A gente, em primeiro lugar, agradecendo por aquela situação, mesmo que internamente a gente falando, eu sou grato por essa situação está me levando a aprender alguma coisa. Então, sendo grato pelas coisas que acontecem, sorrindo mais, como eu falei aqui na primeira, e principalmente no nosso corpo, né? O nosso corpo, ele fala muito as emoções que a gente está tendo. Eu já presenciei e presencio ainda na minha carreira, muita gente que é assim, super desbravador, adora desafios. Aqui na minha cidade, eu não sei na sua, a gente fala assim, é pé de boi para trabalhar. Pensa em pessoas que entregam aquilo que se propõe a fazer, mas estão sempre assim, ó, bufando, né? Ai, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Será que vai dar certo? Ou até assim, sabe, demonstrando uma atitude muito negativa. Ai, será que vai dar certo? Nossa, ai, mas as pessoas não colaboram. Gente, o nosso corpo fala, né? 57% da nossa comunicação, ela é através das nossas expressões corporais ou faciais. Então, não adianta você ser uma pessoa extremamente competente naquilo que você faz, se você entrega as coisas que você faz com uma cara feia, como se você estivesse fazendo um favor para as pessoas de estar prestando ali um trabalho, de estar prestando um serviço. Então, tenha uma atitude mais positiva diante das situações. As pessoas ao seu redor agradecem e, claro, que você vai encarar isso de uma forma bem mais positiva. Número 3, silencie diante das situações difíceis. Resumindo, em uma palavra, respire. Respire, principalmente de situações que mexem com o seu emocional, que te tiram do eixo. Então, ou que te despertam a sua raiva, sabe? Pessoas que te irritam, quando as coisas saem do seu controle, quando as coisas saem do seu controle, do seu esperado, que você tem aquela, né, vontade de já responder, já reagir, já xingar, respire,
antes de tomar qualquer iniciativa ou antes de falar qualquer coisa para as pessoas. Inclusive assim, ó, quando você sentir muito medo, você já viu que quando a gente sente medo, a gente tem a necessidade, eu não sei, eu, né, uma comunicadora, influente, nível hard, quando eu tenho muito medo de uma situação, eu gosto de ficar falando dela. Eu gosto de ficar falando dela. Daí eu falo para um, falo para outro, aí todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um palpite, e isso vai fazendo com que o medo fique maior ainda, muitas vezes, na nossa cabeça. Então, em situações onde você está emocionalmente vulnerável, abalado, que você sente que você está ali, silencie, né? Cuidado com a reatividade, porque isso se chama inteligência emocional, né? E a gente pode praticar inteligência emocional, senhoras e senhores, em qualquer carreira, né? E quanto mais desafiadora, melhor. E você vai precisar da sua inteligência emocional quando você estiver administrando a sua rede de patrimônio que você quer alcançar. Então, comece treinando ela hoje, porque muita coisa pode fazer com que esse objetivo chegue, mas a sua inteligência emocional vai fazer esses objetivos vazarem da sua vida, e pessoas boas também vazarem da sua vida. Ninguém suporta alguém reativo. Então, silencie diante de situações desafiadoras, respire e tome boas decisões em cima delas. Né? Quanta coisa que a raiva pode fazer a gente tomar decisões, o medo pode fazer a gente tomar decisões importantes também. Então, silencie diante dessas situações, que você vai ver que a gente vai fazer muito menos inimigos e causar muito menos situações constrangedoras em nossas vidas, tá? Próximo, quarto, ó, já falamos de três. Então, use expressões cordiais, tenha uma atitude positiva, silencie diante das situações difíceis. Quarto, mantenha a calma nas situações, que confirma já aqui a anterior. Mas manter a calma nas situações, sabe aquelas que se perduram, não são essas que a gente tem a reatividade, situações momentâneas, mas aquelas situações assim, ó, que a gente demora, sabe, para passar desafios maiores, ou com colaboradores que a gente, poxa, não está conseguindo o resultado esperado, ou aqueles momentos em que a gente, o empreendedor é assim, né, gente, é uma montanha russa a nossa vida, nós não temos aquela estabilidade, principalmente financeira. Então, pode ter meses que você tem um faturamento, um lucro líquido de trabalho, olha, lá em cima, mas tem meses que isso pode não estar acontecendo. Se bem que na minha opinião, Renata, quando a gente faz bem feito um trabalho, quando a gente entrega bem feito e corre atrás, essa montanha-russa pode até acontecer, mas as oscilações elas são muito menores. Mas quando você estiver aqui, ó, na sua montanha-russa, lá embaixo, é, mantenha calma, né? Porque esses períodos passam e você pode confiar que são justamente esses períodos que nos trazem um grande aprendizado, né? Hoje mesmo eu mandei aqui um postzinho para os meus clientes, toda semana eu mando um post específico e uma mensagem para os meus clientes, tanto do corporativo quanto do individual, onde eu falava justamente isso. Você já imaginou a pessoa madura que você, o quão diferente você está depois da última vez que você falou assim a palavra, nossa, eu não vou conseguir? Você já imaginou quanta coisa e quanto que você se amadureceu depois dessa palavra aí, depois desse momento? Então, confie que essa situação, não sei se você está passando por essa situação nesse momento, ela vai te trazer muito aprendizado. Eu sempre falo para o pessoal, em especial ali nos momentos primeiros da minha palestra, quando eu conto do meu currículo, que teve uma palavra que ela não só mudou a minha vida, mas ela salvou a minha vida. Salvou mesmo, porque não era nem para eu estar viva aqui, nessas condições que eu tenho da minha vida, que eu sou muito grata pela minha vida, pela minha carreira, pela minha família, pela minha companheira, pela minha casa, pela minha cachorra, sou muito grata aqui por tudo. Porque, né, eu só devo isso a uma palavra, e essa palavra se chama autoconhecimento. E quando a gente tem autoconhecimento, não é sobre o que acontece com a gente, ou sobre essas situações, a gente sabe que tudo isso tem um propósito, tem um porquê. E a gente utiliza de tudo isso para fazer alguma coisa positiva na nossa vida e para levar para frente. Então, confie que isso que você está passando, ou esses momentos, ele vai te trazer, no mínimo, um excelente autoconhecimento. Quinto,
tolere, perdoe, né? Deixe um clima aí mais positivo. Quando as pessoas fazem coisas com você, falam palavras que você não gosta, te atingem, em especial nos seus valores, tolere e perdoe, né? Dentro de você. Sabe o que que a gente faz, gente, quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, ou que um parceiro de trabalho, ou às vezes até nos nossos relacionamentos pessoais, família, acontece muito isso. O que que a gente faz, gente, quando isso acontece? A gente vai falar da pessoa, né? Claro, "Ó, você viu o que que o fulano fez? Nossa, engraçado, né? Que a gente, em especial aqui, ó, falando aqui por mim, tá? Aqui em causa própria, né? Os comunicadores influentes, a gente tem necessidade de falar daquela situação muitas vezes. Ou tem gente que, pelo contrário, fica ali guardando, remoendo. Ele não põe para fora, mas dentro dele ali na conversa interna, ele fica falando e trazendo aquela situação para ele. E muitas vezes para o outro já até passou aquela situação, já nem significou nada, mas dentro de nós a gente fica remoendo. Então, a gente vai deixando os problemas, em especial aquilo que as pessoas fizeram para nós, muito maiores do que o que realmente foi, né? Tem uma frase da Flávia Lippe, ela é uma neurocientista especialista em empreendedores, tá? E ela diz assim, que as nossas emoções, elas duram de cerca de 15 a 60 segundos, aquela necessidade que a gente tem de botar para fora. O resto é o que a gente faz com ela. Então, gente, quanto tempo faz que a gente está levando, ou nas nossas emoções, ou nas nossas palavras, a mágoa, a raiva, a tristeza que o outro provocou para a gente. Então, vamos ressignificar isso, né? Tolerar ali as pessoas, em especial as pessoas mais difíceis que a gente trabalha, porque tem também um propósito para nós, levar esse clima mais positivo. Contar para vocês aqui a historinha do mestre e do discípulo. Eu sou cheia das stories, né, gente? E aí eu acho super importante que isso traz muito para a realidade. Se não é minha, é sempre alguma história que eu escutei. Essa é bem conhecida, não sei se você já conhece, mas tem muito a ver com isso que eu acabei de falar. O mestre e o discípulo, eles estavam andando juntos, fazendo uma caminhada bem longa numa selva. E aí eles tinham que fazer uma travessia de um rio. E eles iam fazer aquela travessia normalmente, só que na beira do rio tinha uma mulher nua, esperando para fazer essa travessia também. E estava ali, parada, esperando. E aí o mestre simplesmente pegou a mulher no colo e ajudou ela a fazer a travessia. Então foram mestre, discípulo e a mulher nua sendo carregada nessa travessia. Acabou o rio, né? Eles fizeram a travessia, o mestre deixou a mulher do outro lado e os dois, mestre e discípulos, continuaram seguindo a viagem. E continuaram ali em silêncio, e no final da caminhada, depois de quilômetros e quilômetros, o discípulo virou para o mestre e falou assim: Mestre, eu não estou conseguindo ficar quieta, eu preciso te perguntar. Mestre, aquela mulher nua, você pegou ela no colo, né? Isso ficou na minha cabeça. Como assim? A gente tem aqui, né, a questão da castidade para nós, né? Aquela mulher, ela podia ter esposo. Mestre, por que que você fez aquilo de carregar aquela mulher nua? Não é errado ter carregado aquela mulher? O mestre olhou para o discípulo e disse assim: Eu deixei a mulher do outro lado do rio. Você trouxe ela com você até o final da nossa caminhada. Então, gente, muitas vezes a gente faz exatamente como esse discípulo, né? Coisas que a gente poderia ter deixado lá atrás, a gente continua ainda carregando com a gente. E é um peso desnecessário. Então, tolere, perdoe e principalmente ressignifique isso numa situação mais positiva. Próximo e penúltimo, tenha compaixão das pessoas que ainda não chegaram lá. Tenha compaixão, olha, poderia ser qualquer outra palavra aqui. Tenha paciência, tenha tolerância. Não, olha, eu coloquei realmente a palavra compaixão. Compaixão que é, né, você tá ali junto com a pessoa. Você com certeza deve ter ao seu redor pessoas que ainda não chegaram lá, ou emocionalmente falando, ou financeiramente falando, todos nós, né? Eu pratiquei
arte marcial por muito tempo na minha vida, fiz Kung Fu, né, sou faixa preta de Kung Fu, gente, quem não sabe, fica sabendo aqui agora, ó, cuidado, viu, cuidado com o jeito que fala comigo, viu? Brincadeiras à parte, esse é um grande desafio que eu tive na minha vida, que me ensinou muitas coisas, né, subi em ringue para lutar, já bati muito, apanhei muito, enfim, arte marcial, de uma maneira geral, ela ensina muitas coisas para nós, além da parte física. As sérias, tá? As artes marciais sérias. E o Kung Fu me passou muito, me trouxe muito isso para minha vida. E a minha mestre sempre falava assim: olha, tem sempre alguém melhor que você e tem sempre alguém atrás de você. Então, a gente inspira muita gente do mesmo jeito que nós somos inspirados por outras pessoas. Então, hoje, se eu te perguntasse quem que você inspira na sua vida, quem que está olhando para você e falando assim, nossa, eu quero ser uma Renata da vida, não sei, coloca aí o seu nome da vida. Então, tenha compaixão com essas pessoas, porque elas ainda não chegaram lá. Alguém acreditou na gente para a gente estar aqui hoje. E como eu falei, temos muito arroz e feijão ainda para comer. Mas nós só estamos aqui porque alguém teve compaixão do ser humano. Eu sei de muitos, eu poderia colocar aqui, ó, dezenas, se não centenas de pessoas que falaram, Renata, nós vamos só te dar mais uma chance, hein? Ó, só mais essa vez. Ou que sentaram comigo, Renata, você não pode ser assim, você precisa mudar. Até hoje tem gente que fala isso para mim. Então, da mesma forma, vamos também praticar isso, porque no fundo, uma das coisas que mais importam na nossa carreira é a diferença que a gente faz na vida das pessoas que passam pela gente, em especial nas nossas atividades profissionais. Então, nós estamos deixando marcas nos nossos clientes, nos nossos parceiros, mas tem muita gente que está se inspirando na gente. Tem gente que se inspira em você e às vezes ela está se inspirando, querendo chegar lá, não é só de babar o ovo para nós, não, né? De falar, eu te admiro. Eu tenho muitos que fazem isso. E que bom, né? Para, nossa, reconhecimento, elogio, isso reforça a gente. Como eu falei, né? Aqui no começo desse episódio, nossa, reforça até para a gente continuar fazendo aí as nossas metas. Mas tem muita gente que se inspira na gente em silêncio. Você sabia disso? Nunca vem falar com a gente, ou pelo contrário, só dá trabalho para a gente, mas a gente está inspirando essas pessoas. Então, eu não sei quem é que está te dando, entre aspas, trabalho na sua vida, mas tenha compaixão com essas pessoas, porque do mesmo jeito que alguém teve muita com a gente também deve ter com elas. Então, antes de falar o último aqui, ó, vamos resgatar, ó. 1, use expressões cordiais. 2, tenha uma atitude positiva diante das pessoas e dos desafios. 3, silencie diante das situações difíceis, inteligência emocional. 4, mantenha calma nas situações, que tudo está trazendo um aprendizado. 5, tolere, perdoe, leve um clima positivo. E 6, tenha compaixão com as pessoas que ainda não chegaram lá. E para finalizar, né, aqui eu digo que você, e somente você, é responsável pela sua carreira. Só você que é responsável. Não é o seu chefe, não é o trabalho, não é a empresa que você está, não são os seus clientes. É só você que é responsável pela sua carreira. Então, eu não sei qual é a atividade profissional que você está fazendo nesse momento. Se você já está exercendo a profissão que você tanto estudou, ou se você ainda está naquela profissão, se você faz um freelancer só para se garantir nesse momento que você está talvez estudando, ou talvez fazendo uma transição de carreira, se você, não sei, acabou de ser demitido do seu emprego e você só está aí me fugiu aqui agora, a expressão, mas quebra galho nesse momento. Você é responsável pela carreira e isso que você está fazendo pode te ensinar muitas coisas que você vai usar posteriormente. Eu sempre dizia isso, por exemplo, quando eu recebia aprendizes. Trabalhei muito tempo com recursos humanos e uma das minhas atividades era selecionar, e aí eu ganhei de presente o cargo de coordenar os aprendizes da instituição que eu trabalhava. Aprendiz mesmo, pessoal de primeiro emprego, sabe? 16, 18 anos. E entrava assim, ó, cerca de 30 aprendizes por ano para eu selecionar e coordenar, né? E aí eu falava para eles,
falava assim, olha, sabe o que é o mais importante que vocês vão aprender aqui? É fazer xerox, né, tirar cópia, colocar as coisas em ordem alfabética, guardar papéis, atender telefone. As mais simples são aquelas que vão trazer mais aprendizado. E muito engraçado que eu não falava só isso para os aprendizes, eu falava inclusive para o pessoal que eu recebia de estágio, né? Então, por exemplo, recebi muito e acompanhei muitas estagiárias do curso de psicologia, porque elas estavam ali junto comigo, né? Trabalhando na parte de seleção, dando treinamento. Muitas profissionais de psicologia, elas querem atuar na área de recursos humanos, ou se não querem, se eu não me engano, é um dos estágios principais que elas obrigatórios que elas precisam passar. E eu falava justamente isso, olha, aqui você vai me ajudar a analisar os candidatos, a montar um programa de treinamento, mas ó, pode ter certeza, o que você mais tem que fazer aqui, ó, é aprender a entrar num cadastro, a como que funciona o sistema de uma empresa, como que cumpre ordens, como que é a hierarquia de uma empresa, como que se atende telefone, isso é o mais importante. Então, só você é responsável pela sua carreira hoje e depois, então faça o melhor dela. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui a frase da Maria Júlia Paz. A Maria Júlia Paz, ela é uma enfermeira especialista em humanização no atendimento. Como eu trabalhei muitos anos em hospital, essa palavra, atendimento humanizado, é muito usado no meio da saúde. Porque quando a gente trabalha muito com vidas e com saúde, né, vamos pensar no médico, no enfermeiro, no pessoal que atende ali, o pessoal em momento de vulnerável, a gente pode cair, né, na tentação de desumanizar um pouco. Aliás, tem muito profissional, vocês sabem, que acaba fazendo isso. Sabe, é tanto caso, que às vezes a gente acaba atendendo as pessoas como coisa. Então, o próprio Ministério da Saúde, né, o governo federal daqui do Brasil, eles implantaram aí políticas que resguardam, né, e que garantem que um lugar tem que ser humanizado. E normalmente grandes empresas, como foi a que eu trabalhei, elas tinham que ter implantadas políticas de humanização no atendimento. E claro que eu fazia parte de comitês, treinava o pessoal a respeito disso. E o mais legal da humanização é que ela não se cabe apenas para o meio da saúde, ela dá certo para qualquer carreira. Isso eu descobri depois de atender outros segmentos e de dar treinamento em outros segmentos. Tratar as pessoas como seres humanos que são. Por trás, né, da sua videochamada, por trás de uma mensagem de WhatsApp, existe um ser humano, né? A gente falava assim, olha, ali naquele leito, por trás daquela pessoa que está ali internada, às vezes sem poder falar, tem um ser humano com uma história, ele é o amor da vida de alguém, ele hoje ele é o leito 12, né? Hoje ele usa aquele pijaminha, mas ele é uma pessoa que talvez não gosta, o jeito que ele gosta de se vestir, né? Ele tem nome, tem sobrenome, tem família. Então, quando a gente aplica isso para as nossas atividades profissionais, a gente dá um sentido maior para ela, né? Porque pessoas é o que realmente importa. E eu trouxe aqui uma frase da Maria Júlia Paz, que resume bem tudo isso e que pode ser que faça sentido para você nessa sua atividade que você está fazendo. E a frase diz assim, ó, às vezes ficamos tão perdidos na rotina da nossa loucura diária que esquecemos que o nosso papel não é mudar o mundo, mas é fazer a diferença positiva na vida das pessoas nos momentos em que elas estão mais fragilizadas. Maria Júlia Paz. Então, como que a gente muda o mundo? A gente muda o mundo fazendo diferença na vida das pessoas que a gente atende, na vida das pessoas que trabalham conosco. Pode ter certeza que o seu trabalho, a sua carreira, o seu segmento, ele presta um serviço que ajuda as pessoas. Então, quando a pessoa ela chega para você, ela está fragilizada? Ela está emocionalmente vulnerável? Sim, né? Em diferentes segmentos isso pode acontecer. Não sei, no meu a pessoa está fragilizada. Talvez se você, não sei, se você trabalha numa loja de vestido de noiva, né? Olha só, você vende ali um momento da pessoa que ela está feliz.
mas ela está fragilizada no momento que ela vai comprar um vestido de noiva. As emoções dela estão à tona. Talvez aquele vestido significa muito mais ali para ela. Então, em qualquer trabalho que a gente ofereça, se a gente encarar que aquela pessoa ela está ali no momento único da vida dela e a gente pode fazer diferença naquele momento único, já fez todo sentido. A gente já cumpriu a nossa missão e fez realmente a nossa carreira valer a pena, porque isso é o que realmente importa na nossa carreira. São as marcas positivas que a gente deixa na vida das pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse nosso episódio. Fique à vontade aqui para deixar os seus comentários, para dizer o que mais fez sentido. Acesse aí o meu site, as minhas redes sociais, vem falar para mim qual foi o seu grande aprendizado e nós nos encontramos no nosso próximo episódio. Obrigada, pessoal!